Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos utilizar novamente esse material aqui, que é o caderno 1 de língua portuguesa, certo? Do 5º ano. Vamos trabalhar hoje as páginas 66 e 67, tá certo? Para trabalhar a página 66, está mandando retomar o texto da página 62, mas aqui está errado, não é página 62, é página 64. E o texto é O Lobo e o Cão, um texto que vocês já conhecem, mas eu vou ler novamente, tá certo? O Lobo e o Cão. Um lobo e um cão encontraram-se num caminho. Disse o lobo: companheiro, você está com ótimo aspecto, gordo, o pelo lustroso, estou até com inveja. Ora, faça como eu, respondeu o cão. Arranje um bom amo. Eu tenho comida na hora certa, sou bem tratado. Minha única obrigação é latir à noite quando aparecem ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas de repente o lobo reparou numa coisa. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. Bem, disse o cão, isso é da coleira. Sabe, durante o dia meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. O lobo despediu-se do amigo ali mesmo. Vamos esquecer, disse ele. Prefiro minha liberdade à sua fartura. Então, como eu já falei, né, um texto que vocês já conhecem, e agora vamos responder as atividades. Número 1. Você viu que houve muitas conversas no texto, não foi? Essas conversas são feitas pelos personagens ou pelos autores do texto? Vocês vão marcar a alternativa correta. Essas conversas são chamadas de diálogos ou de opiniões quando dois ou mais personagens conversam dentro do texto. Essa conversa é chamada de diálogo ou de opiniões, aí vocês marquem aí o X. 3. Retire do texto um exemplo em que o personagem utiliza diretamente sua fala no texto. Então, temos aqui algumas falas, né, do texto, dos personagens. Então, vocês vão escolher uma para escrever aqui, ó, uma fala delas para escrever aqui. 4. Quais os personagens do texto? Leia o texto aí para vocês identificarem. 5. Os personagens estavam conseguindo ter uma boa relação. O problema que veio aparecer entre eles foi, eles estavam lá conversando, né, e de repente houve algum problema. Que problema foi esse? Aí vocês vão marcar o X. 6. Como é o desfecho desse texto? Como é que esse texto termina, né? O que foi que houve? 7. Responda as questões de acordo com o texto. O texto possui um título e vários parágrafos? Se sim, vocês colocam sim, se não, vocês escrevam não. O texto que você leu é uma fábula ou é um conto? Já estudamos aqui as características das fábulas e as características dos contos, então vocês vão dar a resposta de vocês aí. O texto que você leu mostrou alguma lição de moral? As fábulas geralmente têm uma lição de moral no final, né? Qual foi a lição de moral que teve nessa fábula? Aí vocês escrevam aqui. 8. Textos que possuem personagens e são escritos com parágrafos, geralmente narram alguma história ou ensinam a fazer alguma coisa. Aí vocês vão marcar o X. 9. Vamos entender um texto narrativo. Vá completando ou peça ajuda ao seu professor. O texto foi contado por uma pessoa que a gente chama de... Quem é que nos narra a história do texto? Como é o nome daquela pessoa que faz essa narração? Aí você escreve aqui. Os personagens são as pessoas ou animais que participam da... Aí você completa aqui com uma palavrinha. C. Nessas histórias acontecem fatos e há o que há, feliz ou não. Aí você complete aqui com a palavra. 10. Há uma opinião no texto no seguinte trecho. Lembra que a gente estudou o que é opinião, o que é fato? Qual é a opinião aqui? Onde o autor está dando aqui uma opinião? Aí você escreve aí. Aí você marca o X aí, desculpa. Nessa parte vai e vem, que é da página 67, tem assim. Pelo lustroso, que está lá na linha 4, as reticências revelam. Depois de pelo lustroso tem essas reticências, ó. Essas reticências são esses 3 pontinhos. Eles estão dando a ideia de quê? De continuidade, que ainda vai continuar a história.
que houve uma interrupção na história, que houve uma dúvida ou que há sentimentos, aí você marca o X. 12. O que é isso no seu pescoço, amigo, que está lá na linha 10, a interrogação, essa interrogação aqui, ó, além do questionamento, também expressa o quê? Amizade, curiosidade, hesitação ou medo. Hesitação é susto, né? Ele tomou um susto e aí perguntou. Aí utilizou esse sinal de pontuação aqui. Esse sinal de pontuação indica o quê? 13. As palavras minha e sua estabelecem relação de, quando eu falo é minha ou então é sua, isso é relação de quê? De causa, de modo, de posse ou de tempo. 14. Eu sou bem tratado. A palavra bem dá a ideia de quê? De conclusão, de explicação, de intensidade ou de modo. Aí vocês vão marcar o X. No trecho, um lobo e um cão encontraram-se. O termo "e" estabelece a ideia de, esse aqui, ó, dá a ideia de adição, que além do lobo ainda tem outro personagem, está explicando, está mostrando a finalidade ou a oposição. Aí vocês marquem aí o X. Depois temos uma tirinha, ó. Leia o texto para responder as questões abaixo. Socorro, uma água viva. Não é água viva, Carol, é só um saco plástico. Socorro, poluição. Então, nessa tirinha, o fato que gera humor tem uma parte engraçada aí, né? Aí a parte que gera humor é a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D. Leiam com atenção e marque. E no terceiro quadrinho, a expressão do menino maluquinho, vocês já conhecem esse personagem, né? A expressão dele aqui é de alívio, de medo, de revolta ou de surpresa. O que vocês acham? Marquem a resposta. E aí, no final da página 67, vamos produzir um texto. Na verdade, nós vamos reescrever a fábula do lobo e do cão, tá certo? Como é que vocês vão fazer isso? Eu trouxe aqui o modelo, olha só. Vocês vão pegar o caderno de matéria de vocês, vão escrever na matéria de língua portuguesa, vocês vão escrever aqui o nome da escola, o nome do aluno e a data, vão saltar uma linha e escrever reescrita da fábula. Vão copiar o lobo e o cão e vão copiar esse texto até essa parte aqui, ó, e observou ele. E o que vai acontecer agora? Vocês vão completar o texto dando um outro final. Então aqui parou assim, ó. O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado, observou ele. E aí, na sua opinião, o que foi que aconteceu depois disso? Não pode escrever igual tá lá no texto. Você vai dar um outro final, tá certo? Um outro desfecho e você pode também mudar a moral da história. Então, vou voltar aqui novamente. Vocês vão copiar o texto, o lobo e o cão, até essa parte aqui, ó. Quando chegar aqui, observou ele, você vai continuar a história com suas palavras. Aí é você quem vai inventar, tá certo? Então, capriche, quando terminar, tira a foto e manda no privado, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.